Fala, galera da rodagem, Aragão na escuta. Hoje, dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, estamos aqui para inaugurar o Pode Acelerar. Então, toda quinta, meio-dia, você pode acelerar. E o convidado de hoje é muito especial. É presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Rondonópolis e região. É o Carlos Alberto Pereira, mais conhecido Carlinhos da Leste Gás. Carlinhos, seja bem-vindo. É um orgulho recebê-lo na estreia do Pode Acelerar. E deixar você cumprimentar o nosso pessoal que está online, TikTok, Instagram, no YouTube, para prestigiar o Pode Acelerar. Estamos aqui, câmbio na escuta, né? Como diz você. Boa tarde, né? Eu queria só agradecer, né, Afonso, essa Pode Acelerar, né? Estamos aqui para acelerar junto com a galera. É uma honra a gente estar inaugurando, né, essa primeira entrevista aqui junto com você. Né? Eu fico muito feliz, muito honrado em estar representando os nossos transportadores aqui. Carlinhos, as pessoas às vezes perguntam assim, Afonso, STTRR, né, que é quase um trava-língua, né, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Terrestre de Rondonópolis e região. E aí a gente tem o SETCAR. E aí junto com o SETCAR tem a ATC. Eu queria que você falasse sobre essas duas entidades para as pessoas começarem a entender o que é, né, quando elas começaram esse trabalho e qual que é o objetivo dessas duas entidades. A gente começou há mais de 20 anos atrás, né, com a ATC. Né? Onde nasceu a ATC? A ATC nasceu, né, para a gente estar lutando pelos interesses de nós transportadores. Né? Então, naquela época a gente não conseguia montar um sindicato, então nós montamos uma associação. Né? Então a gente colocou essa associação em prática, viemos a trabalhar, né, essa associação. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi vendo a necessidade da gente ter um sindicato, né? Porque na hora na hora do vamos ver, na hora que a gente precisava mesmo, a gente precisava ser atrelado a um sindicato. Então, a associação não era. Então, a gente montou o nosso sindicato, né? Através do Miguel. O Miguel encampou isso aí, correu atrás para nós, e a gente montou o sindicato. E aí, hoje, a gente tem um sindicato que é o SETCAR, né? Que é a Associação dos Transportadores de Carga, o Sindicato dos Transportadores de Carga, no Mato Grosso, na nossa região. Então, e a gente ainda continua com a ATC, que é a associação. Né? Então, a gente tem as duas entidades, né, onde o Genir Martelli hoje é um dos presidentes e eu sou presidente do sindicato. Genir Martelli, que tem a transportadora Martelli. Isso. Transporte pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo, graças a Deus. E Carlinhos, e outra curiosidade que nós temos aqui em Rondonópolis, e logo a gente viu que você estava participando de várias inaugurações, SESC Senat, o que ele é e o que ele representa dentro do universo do transporte? O SESC Senat, ele representa muita coisa para a gente dentro do transporte. Né? Ele nos dá, assim, hoje, só para você ter uma ideia, né? Hoje, quando a gente é presidente do sindicato, a gente faz parte do conselho. Né? E o SESC Senat hoje, ele traz muitos treinamentos para dentro dos transportadores. Né? Você se filia, você tem médico, você tem dentista. Hoje a gente tem dentro do SESC Senat também o treinamento de motorista. A gente tem dentro do SESC Senat a troca de carteira, né? De C para D e de D para E, né? Isso custo zero, tá? Então, o custo zero que a gente tem. Então, o SESC Senat hoje, ele é, assim, uma co-irmã que a gente tem dentro do transporte para facilitar o nosso acesso, né? O acesso dos nossos motoristas, né? Antigamente a gente tinha até um clube, né? Aí hoje a gente só tem o SESC Senat na parte, né? Que você tem de treinamentos, né? Palestras, né? E a parte de odontologia, psiquiátrica, todas essas partes que pode dar para os nossos colaboradores e tudo de graça. Né? E aproveitando, né, Carlinhos, um abraço para a Cláudia, né, que deve estar assistindo aí o Pode Acelerar. Várias vezes nós já participamos da unidade, é um auditório perfeito, eu acredito que é um dos melhores, né, auditórios que nós temos aqui. E também um abraço muito especial para o Sandro, presidente da ANATC, né, o diretor executivo,
que é o Carley, né, que fica com a missão lá em Brasília para representar também o transporte. Então, o transporte, ele tem todo, né, essas entidades que participam. E aí hoje, Carlinhos, a gente tem o Dia do Trabalhador. E como que é essa relação, né, dessas empresas que investiram em solo rondonopolitano e que gera, segundo informações, mais de 10 mil trabalhos diretos e muito mais ainda indireto? Hoje, Afonso, a relação ela é muito boa, né? É uma relação hoje entre o empresário, né, e o colaborador. Ela é uma relação muito boa. A gente tem aí, a gente fica muito feliz, está podendo comemorar, né? Algumas empresas elas proporcionam, né? Hoje a gente até passou ali, tinha uma ação no Costelão para os colaboradores. Né? O que dificulta nós no transporte, Afonso, é nesse momento, né, da gente estar comemorando, como a gente é um trabalho que hoje está aqui, amanhã está lá, a gente não consegue juntar todos os colaboradores para a gente fazer uma comemoração melhor. Né? Mas, na medida do possível, todas as transportadoras vai tentando ajustar, né, dentro das suas empresas a melhor maneira possível de estar fazendo uma palestra, levar um padre para fazer uma bênção, né? Então, uma semana, né, de educação financeira, educação do trânsito. Então, cada transportadora vai se adequando ao seu momento, ao seu pessoal que está chegando, tenta procurar a melhor oportunidade. O pessoal do escritório a gente consegue, né, fazer um acesso melhor. A gente tem uma dificuldade com o pessoal do transporte, mas no final dá tudo certo. E Carlinhos, eu tenho percebido, né, as pessoas também de Rondonópolis, região, na verdade do Brasil, né, porque assim, Rondonópolis é a capital dos rodantes pesados. E nós temos percebido que essas empresas, essas transportadoras, elas têm investido, né, mais em estrutura física, né, de apoio, né, e assim, e bastante, né? A gente vê ali transportadoras na região sentido Cuiabá e que está investindo muito em estrutura. Que impacto que traz isso para os trabalhadores? Isso aí é a melhoria que a gente tem hoje dentro das transportadoras, né? Hoje tem transportadora investindo em Cuiabá, Sinop, Miritituba, né? Então, infraestrutura da empresa para dar uma melhor qualidade de vida para o seu colaborador, né? Você sabe muito bem disso, a dificuldade que a gente tem hoje do colaborador, aonde ele chega no seu local de descarga, né? A dificuldade que ele tem. Então, eles estão investindo realmente em infraestrutura, grandes pátios, né, para poder acomodar seus veículos, para seus veículos não ter que ficar fora, né, esperando o agendamento. Então, fica muitas vezes dentro das empresas, e aí lá eles têm umas estruturas, tem banheiro, tem empresas que têm quarto para os colaboradores, para a esposa, entendeu? Hoje a gente tem mulher que está dirigindo. Então, está tudo indo para você ter uma sociedade mais tranquila, mais legal, né? Essas condições. Então, a gente está trazendo para dentro das transportadoras, não que a gente não fazia antes, né? A gente está só melhorando o que a gente já tinha, entendeu? Então, a gente vai melhorando tudo isso daí para ficar melhor para os nossos colaboradores, para a gente ter, assim, para eles entrar para dentro daquela empresa ali e falar assim, pô, que eu sou reconhecido. E Carlinhos, você citou a questão da mulher. E a gente tem percebido que as mulheres têm cada vez mais buscado esse espaço no mercado de trabalho. E como é a participação das mulheres no transporte? Elas só ocupam vaga de motorista ou ocupam outras vagas? Olha, as mulheres elas estão hoje ocupando vagas em vários setores, né? E eu tenho dentro da minha empresa lá hoje, eu tenho mulheres que são entregadoras, que bate botijão, né? A gente tem as mulheres hoje no transporte, né? A gente tem as mulheres, porque o transporte não é só você dirigir o caminhão às vezes, é você ilonar um caminhão, é um caminhão que atola, entendeu? Então essas mulheres elas são muito guerreiras, né? E elas têm, muitas dessas mulheres hoje, elas fazem tudo sozinha, entendeu? Elas não ficam dependendo da ajuda de um homem, não que elas não querem, elas têm que trabalhar de uma maneira que, de uma forma ou de outra, lá na frente, às vezes ela não vai ter alguém para ajudar. Como também a gente, quando está todo mundo junto, os caminhoneiros, eles se ajudam um ao outro, né? Mas você vê aí as forças das mulheres, esse dia eu vi uma ilonando a carreta, um processo que ela colocou lá
para facilitar a vida dela também, né? Colocou tipo uma maquininha para ajudar ela a enlonar o caminhão. Quer dizer, você vai vendo esse progresso, a gente tem alguns aí que tá até nos Instagram da vida, né? Postando, Sim. né? Então, que a gente acaba seguindo, que a gente acaba olhando. Quer dizer, então é muito interessante, né? E assim, as transportadoras hoje, a gente procura hoje sempre abrir vaga, muito mais vagas para as mulheres, né? Mostrar mais que tem vaga para as mulheres, né? Porque às vezes, quando abre vaga para motorista, né? Não sei se as mulheres se ficam meio assim, mas a gente está hoje colocando essa abertura, mostrando, né? Que as transportadoras estão acessíveis às vagas das mulheres, né? Então, onde hoje muitas transportadoras também já está se adequando a algumas situações, algumas empresas fora, algumas trades estão se adequando, né? A gente tem algumas trades que se adequaram ao banheiro feminino, ao banheiro masculino, porque tinha, né? Mas na infraestrutura onde eles usavam o dia a dia deles, né? Então, hoje, na onde tinha só homens, já tinha mais um banheiro masculino, né? Então, a gente está olhando tudo essa acessibilidade às mulheres, né? Para elas olhar, né? Com mais interesse para o transporte. A gente vê em caminhões hoje, né? Com tecnologias muito avançadas, né? Então, caminhões automáticos, ar-condicionado, quer dizer, então é uma tranquilidade para você dirigir um veículo desse hoje. Carlinhos, e na alta direção, vamos dizer, na direção de transportadoras e na gerência de transportadoras. No transporte, existe mulheres que estão ali na gerência, que estão na direção de empresas? Existe mulheres, existe tanto no trabalho, né, de colaboradora, como nós também temos mulheres de sucesso no transporte, que são donas de transportadoras, né? Aqui dentro de Rondonópolis a gente tem também uma mulher que é uma transportadora de sucesso aqui também, né? Eu não me lembro o nome agora, mas a gente tem, no know-how nosso hoje, a gente tem um leque grande aí onde as mulheres estão fazendo presente, sim. Eu acho muito interessante, eu conheço uma transportadora, a gente tem bastante contato. Então, um abraço aí, ó. Galera da Fribon Transportes, até obrigado. Foi uma das empresas também, das transportadoras que nos ajudaram. Lá, Rony. Edivaldo, Rony. É Dulce, se eu não me engano? É isso? É Dulce? Que tem também a dona Sueli, né, que participam. A Sueli é a mulher do Edivaldo. Isso, ativamente. Ele é dupla, né? As duas trabalham lá. O Edivaldo, a Sueli e o Rony. O Rony é meu vice. Aí, o seu vice. Tá vendo? Isso é interessante, essa participação eu acho interessante. E aí tem algo que eu inclusive já até participei, eu acho muito importante, e o Carlinhos, todos nós sabemos que é uma pessoa muito religiosa, e na Fribon eles têm um espaço, se eu não me engano é toda segunda-feira que eles fazem um grande círculo, e ali eles têm um momento de oração. Carlinhos, para o trabalhador, o que representa a oração, a fé, né? Principalmente para os motoristas, né? Que estão sempre em deslocamento e ali vulnerável a vários fatores. O que a fé, o que a religião ela representa para o trabalhador, para o ser humano? Olha, a fé, a religião, né? Ela representa para todo mundo só quem não acredita mesmo que não vai ter essa fé. Então a gente sempre, todo dia, quando a gente acorda, a empresa também, a gente reza de manhã cedo para que Deus nos proteja, para que nos guie na nossa estrada, porque a fé, ela assim, você tem que sempre acreditar em tudo, né? Quando você sai para viajar, Afonso, só quem viajou, quem sabe, a gente sabe a tensão que a gente fica na estrada, né? Então, quando você chega no local, você sai para viajar, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, a oração, a fé, tudo que você traz para dentro de você vê vários motoristas aí, tem símbolos de Nossa Senhora, Jesus Cristo, cada um na sua religião. Então, você vê que o caminhoneiro, ele tem muita fé, né? Porque Deus tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. E você vê que a rodagem, ela não é fácil. A gente vê vários acidentes, então quando a gente sai do seu local de destino, de origem ao seu local de destino, quando você chega, você reza antes, reza para Deus te guiar
e reza para agradecer a Deus no momento que você chegou. Então ela é muito importante na vida da gente. E essa semana eu assisti um filme, né? E assim me mexeu muito, né, com a questão da fé. Porque você acreditar, né? O filme chama Inexplicável, um filme muito bom, brasileiro ainda, né? Então ele assim mostra assim que a gente tem que todos os dias ter fé. Quando a gente sair de casa, a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo na vida da gente, porque é mais fácil reclamar, né? Sim. Então a gente tem que realmente ter essa fé todos os dias e pedir para Deus, né? Eu sempre, quando eu falo com as pessoas de manhã, à tarde, à noite, eu sempre dou um bom dia e que Jesus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Então ficou um marco, né? Todo mundo hoje, o dia que eu não dou um bom dia, o pessoal já fica preocupado, né? Eu falei, não, porque não deu tempo de responder o bom dia, Jesus abençoe o nosso dia. Então, isso é principal na vida do ser humano, né? O ser humano, ele hoje, ele que se preza, ele tem que ter essa fé mesmo, né? Que Deus fala para nós todos os dias, né? Eu não prometi para vocês dias, todos os dias bons, né? Tudo maravilhoso. Eu não prometi isso. Eu prometi que ia ter dificuldade na vida de todo mundo. Então, a gente tem que pegar a cruz que Deus deu para cada um de nós e saber carregar ela e ter essa fé aí para a gente chegar no outro lado. E Carlinhos, quando você fala em dificuldade, o Carlinhos sempre foi empresário? O Carlinhos começou como um trabalhador? O Carlinhos já nasceu dentro da Leste Transporte, dentro da Leste Gás? Assim, para as pessoas entenderem, né, o Carlinhos enquanto pessoa. Porque às vezes você vai falar assim, o presidente Carlos Alberto. A gente sabe que tem um ser humano por ali que construiu uma história. Afonso, nós morávamos em Campo Grande, né, na casa de Taba, e em 77 o pai teve uma oportunidade para vir para Rondonópolis, né? Meu pai trabalhava de empregado na Supergás Brás, né? Ele era motorista de caminhão naquela empresa. E em 77, uma pessoa que fazia transporte, ele tinha um irmão dele que era gerente dentro da companhia da Supergás Brás e ofereceu para ele vir ajudar ele a tomar conta do depósito aqui, que ele falou, eu vou ter que abrir um depósito lá em Rondonópolis, a Super me pediu e eu não tenho quem cuida. E a pessoa chamou várias pessoas e o meu pai foi a única pessoa que aceitou o desafio de vir para cá. Em 77, em junho de 77, a gente veio para cá. E chegamos aqui em cima do 1113, né, todo mundo aqui, descemos ali na Otávio Taluga, na Marechal Dutra, e ali começamos. Com 6 meses que o pai estava aqui, o cara desistiu do negócio. Como ele tinha tirado meu pai do serviço, tudo, e essas concessões naquela época, até hoje a gente não compra, a gente ganha, a companhia vem abrir um revendedor, aí você só tem que ter um capital de giro. Foi feito, né, um acerto onde o cara falou, então faz o seguinte, você assume as contas que eu fiz aí, você pode ficar tomando conta do depósito. E a gente começou, né, o pai começou, eu tinha 7 para 8 anos, e o pai, desde de cedo, eu comecei a trabalhar. A gente, naquela época, fazia automática. O que era automática do gás? Você saía com a caminhoneta rua por rua, batendo um palmo e oferecendo. Como a gente não tinha uma estrutura boa, então a gente não podia ficar contratando gente. Aí tinha o meu lado que eu ia, oferecendo gás. O Mário, que era um dos nossos primeiros motoristas. Quando eu tinha uma pessoa que queria gás, ele ia levar o gás para mim. E a gente tinha um ajudante do outro lado. E assim a gente foi crescendo aos poucos, né? Em acho que 78, nos anos 80 aí, o pai ganhou na Loteria Federal, não foi muito dinheiro, mas deu pra gente dar mais um upgrade na empresa. E aí a gente foi crescendo, né? Aí lá na frente eu gostei muito de transporte. Aí eu montei também a Leste Transporte, que hoje a gente tem aí a transportadora. E aonde dentro desse conglomerado, depois nos anos 80 a gente passou para a Copa. Ficamos mais de 40 anos com a Copa, depois voltamos para a Super, para fazer um trabalho que a gente sempre gostou de fazer, que é logística. Quando eu trabalhava com a Copa, eu fazia uma parte de logística, mas eu tinha um atacado que eu não gostava muito de fazer, porque eu tinha que bancar. E aí hoje com a Supergás Brás a gente faz todo o frete primário, secundário, faz toda a logística dela dentro da cidade, e aí a gente tem mais a transportadora, né, que é a Leste Transporte, da parte de tanque. A gente faz cargas líquidas também. Então a gente está aí hoje nesse setor, apanhando muito, né? Porque a gente é pequeno, mas a gente está aí, graças a Deus, vencendo cada dia. Aí.
E tem um time de colaboradores. Nós temos o Daniel, que é a parte do agenciamento, temos o Max, que é a parte da administrativa, tem a Laís, que é o Guilherme, que dá assessoria para o Daniel, aí tem a Tanise, que é do RH, né? E aí a gente tem mais o Davi, que é da parte do gás, lá da distribuição, e aí nós temos o nosso time aí de 19 motoristas. Né? Excelente. E o Carlinhos, quando ele fala assim, o pai, ele está falando nada mais, nada menos que o Tião do Gás. Muito conhecido, tem encontro, né, de dos violeiros, que ele faz, bem organizado. Bem organizado. O Afonso já foi lá, né? Afonso Já já viu foi. como é que é. Tem uma dinâmica muito importante. Um abraço, Tião do Gás. Ele é pontual, tem um horário de começar, tem toda a programação dos violeiros e também tem o término. Então, assim, é importante as pessoas conhecerem o ser humano que está por trás. E o Carlinhos, ele tem uma característica que é extremamente, eu falo que é algo dele, quando a gente fala sobre o Dia do Trabalhador e essa relação do dono da empresa com o seu time de colaboradores. E muitos falam, Carlinhos, dessa sua relação. Enquanto dono, proprietário, você está no dia a dia, você tem uma dinâmica boa com o seu time. Esse relacionamento entre o gestor e o seu time de trabalhadores ajuda na produtividade? Ajuda sim, né, Afonso? Porque nós hoje, o que acontece ali dentro da minha empresa? Eu tento trabalhar da melhor maneira possível, entendendo o movimento de cada um. Né? Então, muitas vezes eu penso com a cabeça do colaborador, né? Penso com a cabeça do motorista, entendeu? Então, como a gente já trabalhou nessa situação, algumas coisas a gente consegue já antever isso daí. Então, eu acho que ajuda bastante. Né? Às vezes, se confunde amizade com liberdade, mas a gente deixa bem claro, né? Quando a gente está trabalhando ali, né? A gente tem uma relação de colaborador e patrão. Né? Então, ali a gente tem que se respeitar um ou outro. Quando a gente vai, porque muitas vezes a gente sai, vai nos botecos, vou na casa deles, até falo para eles, me convidou à educação, se enrolou, né? Então, esse dia eu fui ali na casa do colaborador meu, fui fazer um peixe que ele pegou lá, entendeu? Então, a gente tem essa correlação. Acho que ajuda muito, porque as pessoas entenderem, né, o dia a dia de cada um, aquela amizade, aquela relação, ela ajuda sim. Ajuda realmente na produtividade, a pessoa trabalha mais animada, às vezes o pedir seu é diferente, né? Então, tem tudo eu acho que às vezes o jeito de você falar, a maneira de você falar, eu sempre, quando eu falo com meus colaboradores, eu trabalhava muito no atacado do gás, eu sempre falava, cara, não conversa por telefone, tenta conversar pessoalmente, porque o telefone, dependendo do tom da voz que você fala, ainda mais a gente que é meio acelerado, né? Às vezes a pessoa entende mal o que você está falando, às vezes pensa que você está bravo, e não é bem assim. Então, a gente tendo essa relação aí mais íntima, não é nem íntima, né? Essa relação de você olhar um pelo outro, né? Um pelo outro, ela ajuda, assim, no final, na produtividade. Carlinhos, estar à frente de uma entidade tão importante como o Setcar te traz muitas responsabilidades. E eu participei, né, de uma reunião aqui no que era o objetivo, era trazer o transporte coletivo, né, para atender essas transportadoras aqui no Distrito Maria Vetoraço. Esse trabalho ajudou, isso traz o impacto ali desse transporte para os trabalhadores e isso vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do transporte? Vai sim, Afonso, vai, porque nós somos cobrados, né, Afonso? Então, você viu na reunião lá, né, a maioria dos transportadores que estão ali perto, hoje eu estou com o meu escritório aqui no Posto Ursão ali também, então vai ajudar muito. E outra coisa, a gente está vindo aí, né, hoje a passagem já está custando R$3, e está numa estimativa aí, uma perspectiva de vir, até conversei com o Paulo no dia lá, né, dessa passagem vir para R$1. Quer dizer, então, por que o seu colaborador vai gastar gasolina, vai vir de carro se ele tem um ônibus na porta? Você viu como que a gente foi atendido, né? A gente estava numa situação de um ponto lá, a gente mudou o ponto de lugar para facilitar para a transportadora. Quer dizer, essa união, essa parceria, né, junto aí do Setcar, né,
do STTR, de todas as entidades, para melhor os colaboradores, ela vai ajudar muito, né? O colaborador, ele vai enxergando que aquilo está mais próximo dele, que ele não precisa gastar, que aquilo está contínuo, então ele vai usando mais, ele vai tendo mais frequência, então isso vai melhorar muito, né? Tanto para nós, como para a produtividade também do transporte coletivo. E o transporte, o que ele representa hoje para a economia de Rondonópolis? Olha, Afonso, eu falo que o transporte hoje, ele representa muito para a economia, porque o transporte, você hoje, o motorista, ele vai no mercado, o caminhão, ele tem oficina, tem o ar-condicionado, tem lona que arruma, quer dizer, então, tem a carroceria que está consertando, tem parte de freio, tem parte de acessórios, quer dizer, então, quando você vai olhar, se você olhar aqui na beira da rodovia, o que movimenta, né, o que o transporte movimenta nessa economia aqui é muito grande. Então, ele indiretamente aí, ele emprega mais de 10 mil pessoas aí, tranquilo, indiretamente, fora os motoristas que ele tem. Então, você vai nos postos aí, hoje você olha aí, você está vendo, se você perceber aí, você olha várias pessoas com carro, com borracharia móvel em cima. Ontem eu estava saindo aqui, o cara estava com uma borracharia móvel em cima e mecânico móvel, né? Quer dizer, então, por quê? Para atender o caminhoneiro onde ele está, você entendeu? Então as pessoas se preocupam hoje em dar o melhor atendimento para os caminhoneiros, né? Então ele está gerando, está mudando, entendeu? Eu concordo. Ressolagem, tudo, um saião que o cara quer pôr no caminhão. Então hoje você vê que ele gera, a economia gera, o transporte ele gera. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. E aí, quando a gente fala indiretamente, o Carlinhos falou no saião. E aí, óbvio, né? Vou vender meu peixe aqui. Olha esse P, né? A gente está falando de quem? Do nosso amigo Paulinho, né? Pantaneiro Acessórios. Então, Carlinhos, ó, todo aqui, ó, quem gostou, né? Foi feito pelo pessoal aqui, ó, tá o STTRR. Ali no Carlinhos tá o que, Carlinhos, aí? 7Car e ATC pelo Pantaneiro Acessórios. Caixa de cozinha, Pantaneiro Acessórios. Geladeira aqui, ó, do motor, onde a gente pode colocar aqui, ó, tranquilamente o copo para descanso. O cenário, né, acelera que o Brasil cresce, justamente por isso que nós também entendemos, né, que o transporte ele é esse impulsionamento para a economia de Rondonópolis, do estado de Mato Grosso e do Brasil. Nós temos um orgulho muito grande, né, das transportadoras daqui, né, estarem por várias cidades hoje do nosso país. E aí, Carlinhos, a gente tem um desafio que a gente sempre observa que as transportadoras sempre estão falando. Preciso de motorista, preciso de motorista. Como que você vê esse cenário? E quem está fora, quem está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, como vir trabalhar no transporte em Rondonópolis? Afonso, antes de responder isso para você, eu queria falar assim, além do transporte gerar a economia, né, o transporte também ele é muito solidário. Quando precisa do transporte, o transporte está aí, né? Então a gente vem de muitos exemplos aí para trás, né? A gente vem do exemplo da época da pandemia, que o transporte estava lá trabalhando. A gente vem do exemplo do Rio Grande do Sul do ano passado. Então, quando precisa do transportador, eles estão ali, coloca seus veículos à disposição e custo zero de frete, entendeu? Verdade. Então, o transportador também ele é muito solidário. Aí vem do transportador, vem os nossos motoristas também, que são muito solidários. Né? E eu acho que não só o transportador, o nosso Brasil ele é muito solidário, entendeu? Eu acho que precisa de ajuda, eles estão ali. Hoje a gente teve até uma reunião, Afonso, sobre a questão dos motoristas, né? O que acontece hoje? Nós temos uma preocupação muito grande, aonde que está assim, essa falta de motorista, o porquê, entendeu? Então hoje a gente teve uma discussão boa, no bom sentido. A gente tem aí, eu vi até uma matéria hoje, mais de 100 mil motoristas em defasagem no Brasil. Né? Isso aí foi uma coisa que o Miguel mandou para nós hoje, ali no transportador. Então a gente vê esse déficit aí hoje, que nem na nossa região aqui, nós temos mais de 10 mil motoristas de déficit. Quer dizer, então, hoje, você sabe, a gente tem aí hoje o Zé, que treina
os motoristas aí, e todos os motoristas que vêm para cá já saem empregados, Empregado. entendeu? O salário não é ruim, é um bom salário, né? Então, a gente vê aí o aumento que a gente está tendo, né, das demandas, né? E aí vem essa defasagem dos motoristas e também a gente percebe os filhos dos motoristas não têm mais aquele interesse de antigamente. Onde que está o erro? O erro está... O salário, até foi questionado hoje, falei, não, o salário não é. Né? Você sabe disso hoje, a gente pode até ter um salário base que ele não sei a quem, mas a gente tem um salário base por conta de algumas situações, né? Você vê, nós temos transporte interno, serviços dedicados, que às vezes a gente precisa pagar dentro do salário, mas a gente tem motorista aí na média de 7 mil, 8 mil reais mensais aí, motorista que ganha até mais. Você é sabedor disso. A gente olha o risco que eles estão correndo na estrada hoje, as faltas do PPD, ponto de parada de descanso, que a gente não tem. A gente é cobrado de um monte de coisa, mas a gente não tem. Você vê, o SESC-Senat vai fazer o primeiro PPD lá em Lucas, né? É um projeto que nem você falou lá do SESC-Senat, que eles ajudam. Ele vai fazer o primeiro PPD lá em Lucas, certo? Ponto de parada de descanso, onde vai ter até oficina, restaurante, vai ter uma infraestrutura muito bonita. Aí lá vai ser um protótipo, né? Lá vão fazer, vão olhar, vão ver o que vai dar certo, o que vai dar errado lá, e depois a gente vai estender para outra cidade, mas vamos esperar isso aí ficar pronto, né? A gente precisa de muita infraestrutura na estrada, a gente precisa de infraestrutura nos locais onde a gente vai descarregar e carregar os caminhões que a gente não tem, que é o que você vem acompanhando, você foi lá em Miritituba, você vê como que é os locais. Então isso aí desmotiva, às vezes, as pessoas, né, a entrar dentro do caminhão e pilotar um caminhão. Porque o salário não é ruim, entendeu? Só o que é ruim é o processo que está dentro desses caminhoneiros, né? O local onde eles vão estar, o local de descarregamento, carregamento, entendeu? Uma série de coisas que eles são cobrados, né? Então, eles desestimula, né? E a gente viu aí até a questão dos autônomos aí, que andou caindo bastante, os autônomos. A gente também, dentro do transporte hoje, nesse momento, a gente está passando por um momento agora onde os fretes caíram, né? Então, desestimula às vezes até a gente, né, a trabalhar, porque nós não temos hoje dentro do grão um frete contínuo, né? Então, a gente tem, conforme a demanda eles precisam, eles pagam, entendeu? Então, a gente tem uma série de sequência, aí o motorista ele não tem aquele motorista que ele é comissionado, que às vezes ele chegou a ganhar 10 mil reais, ele volta a ganhar 5, 4. E, Carlinhos, e a pessoa que não entende, que a gente está acompanhando ali, e por que tem essa oscilação do frete? Quais são os fatores? É muito da demanda, né? Então, o que acontece? Colhe-se tudo de uma vez, né? Tem a soja aí colhe-se tudo de uma vez a soja. Aí você tem aquele interino, que agora nós vamos esperar o milho e o algodão, né? Então, a soja colheu em 40 dias. Então, em 40 dias, o caminhão produziu legal. Trabalhou bem, rentabilizou bem. Aí agora não está tendo. E nossa economia, esse ano aí a gente está olhando, Afonso, ela não está circulando, né? A gente tem o transporte de combustíveis, onde a gente tem um macro, glicerina, metanol, um monte de situação. Não está girando a mercadoria. O nosso país, ele não tá, esse ano ele não está girando, como deveria estar girando, entendeu? Tanto é que você pode observar aí, a gente tem um déficit de motorista, mas esse déficit a gente percebe quando o transporte está em alta, né? Agora nós não estamos em céu de brigadeiro com o transporte, nós estamos em baixa. Então a gente não sente esse déficit de motorista agora no momento. Você pode perceber que você não está vendo essa correlação da falta de motorista como você vê quando o transporte está em alta. Está faltando ainda? Tá, mas não é da maneira que quando o transporte está em alta. Nós estamos com muitos transportadores com caminhões parados. Não está um caminhão parado hoje por conta que está faltando o motorista em si, e sim porque está faltando o transporte. Então não está se movimentando da maneira que tem. Aí agora começa a colher o milho, aí depois vem o algodão, aí você dá uma produtividade maior. Carlinhos, outra situação, você falou uma relação de motorista e você falou dos filhos.
né? E assim, eu lido muito com o profissional, então eu ouço bastante a questão dos relatos. E a gente sempre vê um ponto que é muito interessante, que eles comentam: o meu pai era motorista e hoje eu sou motorista. Com todas essas dificuldades, eu acompanho bastante, né, o que o motorista passa, às vezes é nas condições ambientais, são condições sanitárias. Esses dias eu participei do TikTok do Davis, né, e ali teve uma pergunta. Esse profissional, ele é motivado só por dinheiro ou existe algo maior que seja amor, que seja paixão pelo que faz? Não, não é só pelo dinheiro, Afonso. Acho que o dinheiro, todo ambiente que você vai trabalhar, se você for trabalhar motivado só pelo dinheiro, aí o dinheiro, naquele momento ali, ele dá uma fraquejada, você abandona. Mas uma outra parte que para me concluir depois, só para me lembrando aqui você, o que nós temos também hoje, um déficit de motorista, Afonso, no passado, quando eu tirei carteira de motorista, eu com 18 anos já tirei carteira C e com 19 anos, 20 anos eu já tinha carteira D, que naquela época não tinha carteira E, entendeu? Então, nós já saía, já entra carteira D, já carteira E. Hoje não. Hoje, para você tirar uma carteira, né, você tem que ir lá, tirar uma carteira provisória, ficar um ano com essa carteira, depois ficar mais um ano com essa carteira, depois transformar para B, depois mais não sei quanto. Então, quando você está com 20 anos, 21 anos, que você vai poder tirar uma carteira, você já perdeu o time também, você entendeu? E o motorista, ele tem muito amor na profissão dele. Que tanto é que eu tenho relato, você sabe que minha empresa ela não trabalha só com carretas. Então, às vezes tem motorista que está na estrada, não, agora eu quero trabalhar perto de casa, eu quero não sei o quê. Aí ele vem trabalhar num caminhão-truque, ou num bitruque, ou num caminhão-toque dentro da cidade, rapidinho fala, não, cara, isso aqui não é o meu lugar, eu preciso ir para a estrada, eu gosto da estrada. Então, é a paixão, né? Eu acho que a paixão motiva muito mais do que o dinheiro, entendeu? Muito mais do que o dinheiro. Então, é isso, o que a gente não está conseguindo, né? É essa paixão que o pai tem pelo caminhão, né? Que hoje o filho acaba escutando alguns relatos ou vivenciando alguns relatos que ele acaba não pegando amor nessa profissão, entendeu? Então a gente tem, assim, muitos motoristas aí, filhos de motorista, que estão dentro do caminhão, que correram atrás, que quer, né? Alguns até às vezes, bem minoria, entra por conta do dinheiro, porque sabe que ali vai ganhar muito mais do que se fosse trabalhar em outro lugar, às vezes tem que trabalhar de saqueiro, alguma coisa, ele aprende a dirigir um caminhão e vai embora. Mas 95% é paixão mesmo, Afonso. Se você conversar com eles, se você vê, você que tem mais interagido com eles aí, você vê que é paixão mesmo, é gosto, entendeu? Porque o cara fazer o que ele faz, andar pelo mundo, né? Sair daqui, atravessar todo um Brasil, que tem motorista que faz isso daí, entendeu? Se sujeitar a muitas coisas que eles se sujeitam. Não é por dinheiro, Afonso. Sim. É amor à profissão. É uma profissão. E quando a gente fala, no teu caso, você representa aí os transportadores, e é muito bonito. Eu vejo a história de alguns transportadores. Eu vejo aí na timeline da Botuverá, eles têm muito orgulho. Eu vi que agora, por último, eles colocaram caminhões, né, com história. A história deles é muito linda. Exato, tem a Transoeste, que é uma transportadora Transoeste, que tem o muito Márcio, quando tempo. começou aqui, eles começaram ali no antigo industrial, Betão da Cordesco, né? Todos são pessoas que eram motoristas de caminhão e tiveram a oportunidade de ter seu caminhão. Você entendeu? Então, isso aí, como até que a gente não vai lembrar de todo mundo aqui. Sim. Mas a grande maioria dos transportadores que você vai olhar aí hoje, você vai ver, os caras não nasceram transportador. Entendeu? Os caras tiveram oportunidade lá atrás e cresceram. Como a gente vê hoje, até hoje, a gente tem muita história de muitas transportadoras aí, né? Nós temos o Arley da Vitória, que começou com um caminhão, hoje está com vários caminhão-tanque aí trabalhando. Então, pessoas que começaram, trabalharam. Então, que às vezes a pessoa fala assim, eu nunca vou conseguir. Ele tem que tentar. Com certeza. Estou com um motorista meu lá que está trabalhando comigo lá agora, né, que comprou seu caminhão, alugou um tanque lá comigo, está trabalhando, tá feliz porque comprou o seu primeiro caminhão. Quer dizer, a gente tem histórias, daqui 2, 3 anos, né, a gente vai estar aqui contando a história do Estevão, né, que começou com o seu primeiro caminhão. A gente tem história de alguns motoristas aí que começou com um, já está com 3, 4.
Então, e tem oportunidade, entendeu? Sim. O transporte dá essa oportunidade. E Carlinhos, e dentro do transporte, a gente tem as coisas boas, tem as alegrias, mas a gente também tem os momentos de tristeza. E quando a gente cita, né, esses transportadores que geram emprego, geram renda, acreditaram, né, no potencial do nosso município, e nos últimos anos eu acompanhei, né, e eu queria que você falasse sobre esse assunto, o legado que o seu Arnir, né, da Transil deixou para o transporte. Porque eu acredito que foi um momento triste, né, para o setor. E o que o seu Arnir conseguiu deixar, né, para o nosso segmento? Cara, assim, pegou todo mundo assim de surpresa, né? A morte ela não manda recado, né? Aquela ali ela veio assim violenta, né? Então, o Arnir a gente também conheceu ele quando eles tinham posto ali no Para Pedro, né? Ele, o irmão dele, né? O seu Romeu, que eles começaram junto aqui. Então é uma história muito bonita, né, deles, né? E do seu Arnir, que depois eles separaram as transportadoras, o seu Arnir ficou com a Transil, o Marcos, o filho dele, né? Então ele deixou uma história muito grande, né? Uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sempre acreditou nas coisas, né? Ele começou ali com o posto, foi para a transportadora, foi para os tanques, então hoje cresceu a empresa do jeito que cresceu, deixou aí esse legado para os filhos, para os netos, deixou aí para toda a sua família, para todos os transportadores, uma história de vida, né? Uma pessoa que depois virou agricultor, pecuarista, né? Então, ele deixou muita história, muitas lembranças boas, deixou um título para nós no União, entendeu? Então, ele deixou muita história para nós aí. Então, a gente tem muitas alegrias dele. A tristeza é a morte dele, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente... uma certeza que a gente vai ter da morte, a gente só não sabe quando, né? Então, infelizmente, a gente teve essa fatalidade com ele, com os netos aí. E Carlinhos, o CESCENAT, né, um abraço de novo para a Cláudia e todo o pessoal do CESCENAT, eles têm um programa de jovem aprendiz. Então, para a juventude, né, que está aí acompanhando, a juventude está conectado, tem espaço no transporte? Tem espaço. O jovem aprendiz ele tem espaço no transporte, outras empresas que a gente que tem aí, mas tem espaço no transporte, sim. Hoje o transporte ele absorve, né? A gente tem uma cota, né, conforme a quantidade de pessoas também, né? Então a gente tem sim oportunidades, bastantes oportunidades para o jovem aprendiz. Uma coisa também, Afonso, que eu vi lá em Brasília, existe assim tem que tentar modular isso aí, a gente até discutiu isso aí com o CESCENAT, né? Futuramente a gente vê uma questão para o jovem aprendiz aprender a dirigir o caminhão. Com certeza. Entendeu? Então existe uma movimentação para isso no futuro, só não sabe como que adequar isso daí, né? Porque o jovem aprendiz, hoje nós estamos falando de um jovem de 18 anos, 19 anos, né? De 20 anos, então a gente existe assim uma movimentação, né, para estudar o jovem aprendiz também, para ter essa oportunidade dele aprender a dirigir o veículo. Tem muitos desses que já sabem dirigir pelo menos um carro, da gente ter uma oportunidade de um jovem aprendiz ser um jovem aprendiz de motorista. Perfeito. Mas isso aí são sonhos, né? Sim. São conversas que estão acontecendo, né? Mas que a gente ainda não sabe como compor, como adequar a legislação, né? Porque, que nem eu te falei, hoje um jovem de 18 anos ele tem que tirar uma carteira provisória, né? Então, como que você vai colocar um jovem aprendiz para dirigir um caminhão? Então, esse que é o que está conversando muito, como que pode ser feito isso daí, porque a idade de 20 anos, 19 anos, como que pode fazer isso aí? Então, estão se estudando aí para ver se lança um projeto disso aí, se coloca em pauta, o que acontece. Mas existe já esse burburinho no meio dos bastidores do transporte para o jovem aprendiz de caminhões. Mas hoje, que nem a gente tem vários setores dentro de empresa, grandes transportadoras, né? Escritório, almoxerifado, onde eles podem estar trabalhando. Perfeito, então tem oportunidades. Então aqui hoje, né, no banco de um caminhoneiro, né, do caminhão, né, graças ao nosso apoio aí, né, do Pantaneiro, né, nosso amigo Paulinho, ao lado da cozinha, né, de um caminhão, eu entrevistei o Carlos Alberto Pereira.
popularmente conhecido como Carlinhos. Carlinhos, hoje, Dia do Trabalhador, que você possa deixar, né, uma mensagem para todos os trabalhadores do nosso país. Queria, né, nesse dia muito especial, né, de trabalhadores que hoje, através deles, a gente consegue gerar riquezas para o nosso país, né? A gente consegue gerir o nosso país. Eu queria desejar aí um parabéns a todos os caminhoneiros e caminhoneiras, né, que a gente tem que hoje se atentar muito a isso, que nós não temos só os caminhoneiros, temos as caminhoneiras também, né? Que Deus continue abençoando a cada um deles no seu dia a dia, né, nos protegendo, né, que eles continuem aí trabalhando com essa garra, com essa dedicação que eles têm, com esse amor que eles têm à sua profissão, né, que eles amam muito a profissão, que eles continuam tendo orgulho, porque graças a eles, né, o país gira. Esse país gira graças aos caminhoneiros, né? Então, eles estão rodando todo o país, estão aí trazendo riquezas, estão movimentando a economia, leva e traz daqui, desloca de um lado, desloca do outro, né? Então, parabéns a todos os caminhoneiros, que Deus abençoe muito vocês e a família de vocês. E hoje, no Pode Acelerar, né? Agora você pode acelerar. A gente já está terminando. Foi um orgulho, Carlinhos, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Setcar, ATC, CSNAT, a ANATC, todos os parceiros, Fribom, Pantaneiro, por esse espaço, né? O Pode Acelerar, ele é um espaço voltado para o universo do transporte. E você que quer acelerar, deixe seus comentários aqui para você sentar aqui com a gente, contar a sua história, falar sobre a percepção do transporte e acelerar conosco. Afinal, se o Brasil acelera, o Brasil cresce. Muito obrigado e até o próximo encontro. A gente se encontra na próxima quinta-feira no Pode Acelerar com Aragão.